começar a contar, não é? Privilegiadamente, depois da exposição do professor Beluso ontem, vocês vão ver que não é coincidência, é um pouco a linha, digamos assim, de preocupação, né? E também depois do nosso querido amigo professor Frederico aqui também, que tocou também nesse assunto, nesse aspecto que eu vou entrar aqui. Qual é o assunto que eu vou entrar? A gente procura aqui, nesses 30 minutos, camaradas, fazer um certo exercício de reflexão a uma questão que o próprio professor Beluso tem levantado em conversas comigo, mas não só comigo, mas também com os amigos. E ele ontem aqui não quis entrar muito no assunto, mas depois nós saímos para jantar e nós voltamos ao assunto, né? Que é uma frase que ele levanta assim, que eu disse a ele que ele não concordava muito com a metodologia dele levantar, né? Com todo respeito à grandeza do pensamento do professor Beluso. Isso aqui não tem discussão, vocês sabem disso. Ele disse assim ontem: não é bem financiarização. Vocês viram aqui, quem estava aqui viu, não é? É um problema das leis internas do movimento do capital. Eu digo a ele: sim, professor, mas são as duas coisas. Ou nós não podemos enfrentar as transformações que aconteceram no sistema financeiro internacional e no próprio capitalismo do pós-guerra, que, aliás, ele é um especialista nessa matéria, né, para compreender também aquilo que o professor Zé Carlos Braga, na minha opinião, muitos de vocês sabem meu ponto de vista, corretamente caracterizou como um padrão de acumulação capitalista. Esse processo expansivo, interno, do capitalismo, das suas leis, do dedelinha, essa coisa que a gente, Fred, discute aqui naquele curso que você deu para nós, aquela palestra que você deu naquele debate, né, que é o nível 3, que a gente entra nesse debate do pós-guerra, Bretton Woods, as transformações dos anos 70, a expansão da globalização financeira, esses elementos, né, que são elementos chaves para a caracterização da situação do capitalismo hoje. Embora seja uma caracterização, né? Aspectos desse mundo de transformações que nós estamos vivenciando. E que não é simples a nossa visão de totalidade sobre esses problemas. Isso é o que eu acho. Mas voltando ao tema. Então, camaradas, aqui, eu vou expor rapidamente isso aqui, para a gente refletir, não tem posição fechada. Os estudos avançados, Fred, é o 4º nível, digamos assim, não é? Que a gente procura, com a professora Nereide, organizadora do nosso currículo, no debate, estabelecer para reflexões de temas em aberto, temas mais complicados e temas em abertos, para a gente ajudar o coletivo do partido a refletir, quadros do partido a refletir. Então, eu trato aqui, voltando, já estou me alongando aqui demais, produção e circulação, capital fictício e financiarização. Pode passar, está aí. Produção e circulação. Aqui o professor Beluso falou ontem, eu até lembrei o negócio do salto mortal, né? E ele comentou um pouco, depois nós comentamos sobre isso. Salto mortal de quê? O Fred aqui também tocou nisso. Salto mortal, camaradas, é a compreensão de que a determinação do valor se completa na circulação. A gente sempre tem analisado mais o processo da produção, da superprodução, da superacumulação. Mas é preciso que as mercadorias, disse aqui o professor Frederico, se convertam em dinheiro. O professor Beluso também falou isso. As mercadorias precisam se converter em dinheiro, representante e representando do trabalho social, portanto, de relações sociais, expressão das relações sociais desse regime de produção, para que os trabalhos nelas contidas sejam validados socialmente. Ou seja, é na circulação que se completa a determinação do valor. E o salto mortal é essa passagem onde a mercadoria, diz o Marx, morre quando se transforma em dinheiro. O salto mortal é esse sentido, não é? A mercadoria precisa passar para dinheiro.
É o salto mortal da mercadoria na circulação. Então, ela é como se ela desaparecesse. A troca faz com que ela desaparecesse. Mas ela volta fazendo o salto da mercadoria para fora da circulação. Ou seja, nessa fórmula, que é a fórmula primária, M' mais mercadoria, o saldo da mercadoria, a mercadoria sai para fora da circulação. Né? O Marx usa então essa frase: a mercadoria ama o dinheiro, mas o curso verdadeiro do amor nunca se mostra suave, para fazer esse truncamento turbulento. Né? Essa passagem, essa troca é turbulenta. E nós vamos ver por que também ela é mais turbulenta. Então, a primeira questão, chave. Produção e circulação, camaradas, são paralelas, são esferas absolutamente indispensáveis uma da outra, mas é como se elas caminhassem uma no processo normal, entre aspas, sem crise, vamos ver depois isso, uma articulada à outra, uma conectada à outra, mas são esferas distintas. São esferas distintas. Se não fosse distinta, não precisava fazer essa separação, não é, entre mercadoria e dinheiro. Pode passar até aí. Bom, capital fictício e crises. Então, circulação, produção e circulação, capital fictício. Nós vamos voltar a essa relação produção e circulação, que a gente, repito, examina pouco. Aqui, de fato, são noções gerais. O capital fictício, no Marx, se compreende a partir da desconexão entre a produção e a circulação de mercadorias. Então, eu falei que havia simultaneidade, articulação, conexão entre produção e circulação dentro das condições normais, digamos assim, de temperatura e pressão do regime capitalista funcionando, do processo produtivo funcionando. E a transformação de mercadoria em dinheiro. Então, a desconexão entre a produção e a circulação, capital fictício, de mercadorias, e depende, a noção que o Marx estabelece, da relação entre dinheiro, aí vai o desenvolvimento de novas categorias, né? Valor e mais-valia. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que produção e circulação, capital fictício representando uma desconexão, mas essa desconexão se dá no sentido da compreensão da relação entre dinheiro, valor e mais-valia. Diz o Marx. Essa citação vocês vão ver, está no extraordinário livro do professor Mazzucchelli, nessa sequência que ele depois opina. Está ali as piadas. Então, capital fictício para o Marx. Formação do capital fictício se chama capitalização. Para capitalizar qualquer rendimento periódico, que se faz necessário considerá-lo como relação a uma taxa média de juros. Então, entra aqui a questão da taxa média de juros. Né? Mercadoria, dinheiro, valor, mais-valia, taxa de juros. Taxa média de juros, o capital fictício está se relacionando a uma taxa média de juros como o rendimento que daria um capital emprestado a essa taxa de juros. O que é que isso quer dizer? Pode passar até aí. Professor Mazzucchelli, este aqui ao lado, à direita, por coincidência, absolutamente por... Essa aqui é a interpretação, então, do professor Mazzucchelli, que cita essa passagem do livro 3 do Marx, que é anterior, sobre capital fictício, capitalização, taxa média de juros. Isto não significa, desde logo, que a valorização do capital possa prescindir ou se separar da valorização do capital produtivo. Veja aí, capital fictício,
taxa média de juros, valor mais valia, dinheiro e circulação e produção. O capital fictício. Isso não significa, desde logo, que a valorização do capital possa prescindir ou se separar da valorização do capital produtivo. O que é que isso está querendo dizer, essa frase? Está querendo dizer que o circuito da produção, a produção do valor, se vincula à circulação, ela está, a transformação em dinheiro, o valor, ela está vinculada ao processo produtivo. Você não pode apartar do processo produtivo. O que é que significa dizer não pode apartar do processo produtivo? Significa dizer, de novo, a simultaneidade entre produção e circulação. Então, a valorização e o capital fictício significa compreender que valorizar o capital produtivo, você tem que compreender no circuito da relação produção-circulação. Mais uma vez, a relação que se estabelece aí é a mesma que prevalece entre o capital a juros e o capital em função. Aí entra outra definição de capital em função que o Fred trabalha bem ali no livro dele. O capital produtivo, capital em função, capital produtivo. Então, capital a juros e capital em função. Há, diz o Fred, uma independência recíproca entre os respectivos movimentos. Que independência? Capital a juros, recíproca, independência recíproca. Capital a juros, capital em função. Capital produtivo. Entre os respectivos movimentos. São determinações distintas, ou seja, eles são determinados de maneira diferenciada, que regulam o capital como propriedade vis-à-vis o capital produtivo. Capital como propriedade, capital a juros, capital produtivo, capital em produção, processo produtivo. Mas essa independência não significa separação. Está claro isso, pessoal? Está claro essa relação entre produção e circulação? Não é? Quer dizer, você tem duas esferas que, mesmo no processo da valorização, você não pode, digamos assim, eliminar. Né? A relação entre capital a juros e o capital produtivo. Ou seja, o capital a juros e o capital em função. O capital em função significando que o capital que originariamente processa o movimento da produção capitalista. O movimento produtivo de valorização do valor. Pode passar. Bom, nós estávamos falando, então, sistema de crédito em capital a juros, capital produtivo, produção, circulação, simultaneidade, separação, determinações distintas. Bom, capital fictício, né? A ideia geral. Como capitalização, diz o Marx. Aí vem essa ideia que a gente escreveu aí, né? O mesmo sistema de crédito que potencializa a acumulação desenvolve também o capital fictício, que está na base das crises financeiras. Então, aqui um comentário, camaradas, é isso que o Fred disse aqui. Quer dizer, são vários aspectos que o Marx aborda com a sua profundidade inigualável, né, desse ponto de vista, para explicar os fenômenos da crise. Então, a superacumulação é uma. Mas o Marx também trata desse processo já no Capital e no Grundrisse, particularmente teoria da mais-valia, desse fenômeno que afeta a esfera do sistema de crédito. E é uma abordagem, uma outra vertente de abordagem das crises, que nós vamos ver mais para frente, que diz respeito ao problema da produção com a circulação em si. Quer dizer, a visão de totalidade que esse cidadão tinha das coisas, não é? Eu sempre comento com o professor Beluso isso, e com os amigos, né? É a grande apreensão que o Marx, que todo mundo investiga isso e sempre tem uma outra coisa nova, não é?
da influência do pensamento hegeliano, materialista, claro, a gente sabe disso, aquele negócio de cabeça para baixo, que é uma decoreba que a gente fala, né? Mas a capacidade de apreensão do pensar dialeticamente do Hegel. Porque as leis da dialética não foram o velho Marx que criou, ou que sistematizou, foi o velho Hegel, né? Que o Lenin chegou em 16, 14, 16, no meio da guerra, pô, para entender o Capital tem que estudar esse cara. Não é isso que ele diz nos cadernos filosóficos? É isso que ele fala, não é? Porque a grandeza do pensamento hegeliano é a capacidade, camaradas, eu já não sei quem leu aqui de vocês a Fenomenologia do Espírito, que é de 1808, é um dos primeiros livros do Hegel, que tem nessa editora, dessa católica aqui de São Paulo. Olha, quem gosta de filosofia, eu aconselho, porque é de uma beleza. São as estações do pensamento hegeliano, as categorias. Essas categorias que o velho barbudo, do ponto de vista materialista, interpretou, não é? O primeiro a desvelá-las, numa sequência do conhecimento, numa sequência do pensar para, quer dizer, idealisticamente, todo mundo sabe, da cabeça para a realidade. Mas o pensar. O Marx aprendeu, captou e desenvolveu esse pensamento dialético com Hegel. E a construção das categorias. Por isso que quando a gente pega o Marx para ver certo aspecto, tem um conjunto de elementos categoriais impressionantes para poder explicar o fenômeno no seu conjunto. Bom, mas vamos andando aqui. O mesmo sistema de crédito que potencializa a acumulação desenvolve também o capital fictício, que está na base das crises financeiras, o capital fictício. Está na base da crise. Essa é uma ideia do Marx, não é do Barroso. O Barroso não tem condições nenhuma de formular e só repetir e refletir sobre isso. Isso aí que não é invenção. A crise Marx também aparece também como imposição de limites às mencionadas autonomias, mencionadas em outro texto, que é só para espremido, para explicar, entre circulação em relação à produção. Papel que na crise financeira aparece contra a ideia de crise financeira, pondo limites ao desenvolvimento do capital fictício. Né? A crise financeira aparece, a faceta, como limites ao capital fictício. A crise aparece nesse processo também. Né? Passa outra aí. Ainda capital fictício. É por isso que o Marx distingue, né? Distingue esse trabalho é interessante do Gutmann, que a gente até pôs na bibliografia um texto dele em inglês, né? E não conseguimos traduzir, mais recente. Que é um estudo, Fred, acho que 94, que ele publicou na Economia e Sociedade, e eu acho que é o primeiro a retomar essa ideia importantíssima do capital financeiro ter dois entroncamentos. O portador de juros e o fictício. Que tem uma mesma origem, mas tem distinções, sim, senhor. É isso que o Marx, é isso que o Gutmann aclara no Marx. O Marx já está no Marx, mas o Gutmann procura aclarar esses dois componentes. Não é? Quer dizer, o capital portador de juros, como vamos ver aqui, que é o tipo do papel do comércio do dinheiro propriamente dito, e os títulos públicos, que o professor Beluso falou aqui ontem, né? Que está definido no capital com clareza. O conceito de capital fictício como capital, como títulos, bônus, ações, etc. Né? Títulos da dívida, etc. Então, o Marx distingue o capital de empréstimo portador de juros do capital fictício. O primeiro, o valor de uso é do capital de portador de juros, de funcionar como capital. Marx, etc., Capital Livre 3. E, na qualidade de capital potencial, de meio de produzir lucro, está falando do capital portador de juros.
torna-se mercadoria, este capital, mais mercadoria de gênero peculiar. Diz o Marx, está prende mais-valia. O capital é o D de linha. Esse é o capital portador de juros, capital de empréstimo. Diz o Marx que está prende mais-valia, entendeu? É uma mercadoria, se transforma em mercadoria de gênero muito particular e está prende mais-valia. Aí diz ele, o empréstimo, porque o empréstimo de dinheiro como capital está condicionado à restituição após determinado prazo, isso que se sabe, não é? E se supõe que o dinheiro seja realmente aplicado como capital e volte efetivamente ao ponto de partida. E o capital portador de juros, prossegue, só se sustenta como tal na medida em que o dinheiro emprestado se converte efetivamente em capital, produzindo um excedente de que o juro é a fração. Não é? O juro é uma fração da mais-valia. Está aí. Bom, então o capital financeiro se especializa no comércio do dinheiro. Esse é o capital portador de juros. Esse é o capital, é o D de linha. Constituído como empréstimo portador de juros, quanto do portador de juros, quanto do capital, como constituído tanto do capital de empréstimo portador de juros, quanto do capital fictício. Ou seja, são tipos diferentes, certo? Repetindo, do capital portador de juros e do capital fictício. São tipos diferentes. Prossegue-se, mas a valorização das ações no mercado secundário, nas bolsas, no lugar de dinheiro, mercado secundário, valorização das ações no lugar de dinheiro, é capital fictício, porque, diz o Marx, são multiplicações do mesmo capital e não voltam à produção estimulando-a, perdendo por isso o lastro em valor trabalho. A explicação dele para afirmar por que é capital fictício, não é? Mas ganho fictício não pode se manter indefinidamente se rendas provenientes da produção não fornecem a demanda necessária à sua valorização. Passa até aí. Bom, para ver se aí recompõe um pouco o raciocínio que a gente está falando. Circulação, produção, capital fictício. Capital portador de juros, capital fictício. Sentido de títulos, ações, bônus, etc. Na teoria da mais-valia, o Marx então explicita que é a disjunção do processo de produção imediato, do processo de circulação, desenvolve de novo e desenvolve mais a possibilidade da crise já na simples metamorfose da mercadoria. É suficiente que a passagem de um desses dois processos ao outro não se opere de uma maneira fluida, mas que se tornem autônomos com relação ao outro e a crise lá está. O professor Fred falou também sobre isso aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, camaradas, que a crise, a disjunção do processo de circulação e produção, a crise que eleva a capacidade de autonomização do capital fictício, separa de uma maneira radical as duas esferas. Se eram esferas distintas, porém simultâneas, digamos, a produção do capital fictício vai se descolando da disjunção da esfera produtiva. Quer dizer, esse é um outro raciocínio que o Marx estabelece para explicar a crise. É um outro enfoque da crise. Um enfoque da crise que se vincula à esfera, a disjunção, repetindo, das duas esferas. A esfera da circulação e a esfera da produção.
Ou seja, o capital fictício, portanto, camaradas, é um elemento detonador da crise, na medida em que ele se separa cada vez mais, separa as duas esferas, né? Para depois se juntar novamente com o explodir da crise. Então, a gente estava dizendo desde o início o seguinte: esfera da produção, estou terminando, né? Meu tempo, né? Tá. A esfera da produção, a esfera da circulação, o capital fictício e os processos que articulam também a crise. Então, é suficiente que a passagem de um desses dois processos, transformação de mercadoria em dinheiro, voltando à esfera simples da circulação, não se opere de uma maneira fluida, ou seja, não se dê nas condições normais de temperatura e pressão, mas que se tornem autônomos com relação ao outro, que a crise estará lá, né? Essa é uma explicação que o Marx dá na teoria da mais-valia, sobre esse processo da descolagem. Pode passar outra aí. Bom, então vamos aqui concluindo, né? Concluindo essas observações que a gente fez. Primeiro, o capital fictício é um caso típico da referida disjunção ou autonomia da circulação com relação à produção. Diferente do capital de empréstimo portador de juros. Estou repetindo aquela diferenciação. E da emissão primária de ações que podem potencializar a produção, ou seja, que são ações dirigidas para o processo de investimento, né, produtivo, e até adiar a crise, sincronizando etapas, antecipando a produção e consumo. Pode passar. Mas o desenvolvimento do capital fictício, quando amplia necessariamente a disjunção mencionada por Marx, não é pelo Barroso, repito, acha-se na base da crise, em particular da crise financeira, definida por Marx. Capital, livro 1, da Civilização Brasileira, página 152. Vocês podem ir lá até aqui, viu, miserável, para eventual dúvidas. Crise financeira, como tipo particular de crise de dinheiro que pode surgir independentemente, repercutindo sobre o comércio e a indústria. São crises cujo centro motor é o capital-dinheiro, exercendo sua ação imediata na esfera dos bancos, bolsas, valores e finanças. É evidente que eu estou fazendo uma construção, camaradas, aqui, para tentar explicar também sobre essa ótica, produção, circulação, capital fictício, financiarização, que nós vamos concluir, não é? Da crise, como uma das facetas da abordagem da crise, não é? Essa construção eu não estou vendo, sinceramente não vi em livro nenhum, Barroso que está fazendo essa construção, para vocês disserem se é uma construção sólida ou ela vai desabar, tá certo? Bom, pode passar outra aí? Bom, C, então, né, concluindo aí as três partes, conforme o Marx no Grum disse, também o miserável está aqui, para qualquer dúvida, podendo ser associado à produção e circulação como etapas do mesmo processo social. É isso que a gente está falando desde o início. São etapas do mesmo processo social, né, do regime de produção. Então, 2 pontos. É absolutamente necessário. Veja como o nosso amigo era uma coisa fantástica. Fantástica. É absolutamente necessário que os elementos separados violentamente. Então, o capital fictício se separa, não é? A multiplicação do capital fictício vai só se alargando cada vez na produção. É isso que eles chamam de violentamente. E que, em essência, vão juntos. Aí está a tradução que eu peguei. São essencialmente homogêneos, escrito no espanhol, né, dessa edição que é respeitável. Essencialmente homogêneos, se manifestam por meio de explosões violentas. Como separação de algo que essencialmente anda junto, homogêneo de novo. Explodiu a crise, camaradas, aí diz o Marx, a unidade se restabelece pela violência. A unidade das esferas. Repare como o sujeito era. Né? Então, capital fictício alarga essa distinção, essa diferença, né? Explode a crise, aí eles se juntam de novo depois da crise. Se restabelece essa unidade depois da crise.
Pode passar. Bom, aí o debate da financiarização. A gente pega essa citação do Marx, que muita gente já devia haver citado, né? Que é do livro 3, mas que ela é muito representativa, digamos assim, dessa visão de que não é um problema de especulação, é um problema da produção, é superprodução de mercadorias e capitais. A gente sempre debate isso, eu, Renildo e Lécio, né? Mas é superacumulação de mercadorias e capitais, mas não é só isso, não. Não é só isso, o sistema, imagina. Então não precisava descobrir o sistema de crédito, tem um tal sistema de crédito, a razão de ser, né? De determinar e de ser do regime da produção capitalista. Diz o Marx, então, no livro 3, está ali, volume 5, para quem der situação brasileira sem data. Se o sistema de crédito é o propulsor principal da superprodução e especulação excessiva, está claro isso, né? Evidente para nós. Acelera o desenvolvimento material das forças produtivas, a formação do mercado mundial, a visão dele, mais larga. O sistema de crédito faz isso, né? Isso aí está escrevendo no final do século XIX. Mas para o que essa coisa virou. Ao mesmo tempo, o crédito acelera erupções violentas dessa contradição, as crises, levando um sistema de pura e gigantesca especulação e jogo. Pode passar, Altair. Nós já debatemos, camarada, no livro, no nível 3, e artigo na Princípios, vários, nosso, Renildo, Lécio, a gente, outros camaradas têm colaborado para isso, as transformações de Bretton Woods. Então, já estou com o pressuposto aqui que a gente compreendeu, né, todo aquele processo de liberalização, desregulamentação, a flutuação cambial que foi citada aqui, Marcelo falou sobre isso, o Diller também, né? Ou seja, a crise dos anos 70, a globalização financeira, os processos que alavancaram os fundos de pensão, fundo mútuo, tudo isso é uma coisa conhecida, né? Então, a gente não entrou nisso aqui. Mas uma caracterização simples, então, nesse bojo, produção, circulação, capital, estou terminando, capital fictício e financiarização, né, supondo essa coisa que eu me referi aqui, a gente pode dizer isso, que a financiarização das economias, preponderando sobre o crescimento mundial, o crescimento econômico das últimas décadas, entre outros fenômenos, que é a perda da relação entre a produção real e a circulação de valores, certo? E, como a gente viu, define isso o capital fictício, certo? É o caso, por exemplo, de ativos financeiros de valorização maior, sem contrapartida do aumento da produção real, crescimento de participação de juros em desfavor da acumulação de capital produtivo, e a dominação, o processo da hegemonia política do capital financeiro em relação ao capital produtivo, coisas conhecidas também por nós. Pode passar até. A outra síntese também do que eu estava comentando antes é isso. A globalização financeira, liberação do mercado, a partir dos anos 80 em especial, acirraram a concorrência de capitais, força de regulamentação do financeiro global, impulsionou corridas por lucros rápidos, fortemente especulativos, proliferação de inovações financeiras. Então, vamos ver. Uma autora que o professor Renildo gosta, ensina na UNB, né, Renildo? A professora Maria Molho, né? Renildo? Texto de 2011 que eu peguei diz isso. O que permitiu o desenvolvimento por tanto tempo foi o volume enorme de recursos para a junção de mercado e crédito do mundo. Está falando sobre esse problema do capital fictício. Liberalização das economias, uma abertura do movimento de capitais, regulações do sistema financeiro, mudança do sistema tributário, inovações tecnológicas. Essa massa enorme de recursos, embora tenha sido aplicada em vários países, concentrou-se em mercados envolvidos e, em menor medida, em mercados emergentes. Está fazendo esse paralelo aí? Pode passar, tá aí. Bom, aí vamos voltar aqui para comecei o professor Braga, né? A definição dele de 97, ele trabalhou um pouco mais sobre isso, mas eu acho que ela é mais que suficiente para a gente compreender, então, que a discussão da financiarização se estabelece com um padrão sistêmico, ou seja, um padrão que o capitalismo, como via de regra, estabelece para a gestão e acumulação de capital, via de regra. Serve para aqui, serve para alhures, não serve para todos os países. Mas, do ponto de vista do movimento hegemônico do capitalismo, serve para se caracterizar assim, né? Então, não é um padrão sistêmico. Esse padrão seria marcado porque o Braga, no estudo dele, faz a hipótese, embora os estudos dele são dos anos 80, né? Então, ele diz isso.
E veja os camaradas se isso não tem uma correspondência com traços gerais da situação do sistema de financiarização. Mudança do sistema monetário e financeiro, declínio da moeda do depósito bancário como substrato de financiamento substituído por ativos que geram juros, aquele comentário sobre os juros e capital, juros, etc. Uma securitização, ou seja, um sistema de seguro, que tenta ser um sistema de seguro que interconecta o mercado de créditos e de capitais. Tendência à formação de conglomerados de serviços financeiros. Intensificação da concorrência financeira. A ampliação das funções financeiras no interior das corporações produtivas, que é uma coisa que ele chama a atenção para dizer o seguinte, ó, não tem muita separação entre a grande empresa capitalista, porque ela também faz aplicação financeira e o setor financeiro. A diferença que separa é pequeno, até no debate das contradições entre um setor e outro, não é? Mas nós sabemos, nós que somos leninistas, já falei isso para o professor Braga, que as pequenas brechas de contradições precisam ser aproveitadas, no que ele concorda. Mesmo que sejam pequenas, elas existem, objetivamente. Né? Como você utiliza ou não, se utiliza errado ou não, é outra coisa. Né? Isso do ponto de vista prático, porque nós sabemos que a nossa opinião, que o setor, no Brasil, o sistema financeiro é o setor que tem que ser posto no alvo, não o setor produtivo. Né? O processo de rentismo, taxa de juros, financiarização, utilização, é um processo que concentrou renda, etc., 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 que fez esse capitalismo funcionar, como nós vimos ontem aqui no debate. Né? Ampliação das funções financeiras produtivas, transnacionalização de bancos e empresas, isso aí já está uma palavra de Bagdá. Variabilidade interdependente da taxa de juros e taxa de câmbio. Variabilidade interdependente de taxa de juros e câmbio. Vimos aqui ontem no debate. Né? Déficit público financeiro endogenado. Ou seja, transformou uma coisa natural do funcionamento, o déficit público. Banco Central orientado para o mercado. Veio aqui a discussão de meta de inflação e outras. Né? E permanência do dólar como moeda estratégica mundial. Essas são as características que o professor Braga estabeleceu para dizer que existe um padrão financeirizado, que funciona institucionalmente, que é a palavra do que o Renato, no debate nosso, né? Quer dizer, um sistema de poder que institucionaliza esse funcionamento, ou não. Vocês é quem sabe. Pode passar. Bom, aqui só um exemplo do artigo da professora Marise, que fez para nós, para o nosso livro, viu, Fred? Não é uma revista, você escreveu para o nosso livro, que sairá em setembro. Quando setembro chegar, viu? Primavera, viu? E a Marise fez um artigo excepcional para nós, professora Marise, que é a esposa do Quartim, e estará aqui mais à tarde. É um especialista nisso, é um artigo de 60 mil caracteres, igual ao do Fred, são os maiores. Privilegiados, você e ela, no livro. O nosso tem 40 mil caracteres, nós dois somando, então nós estamos fracos. Aí você veja aqui, pessoal, que é um exemplo simples de volume derivativo de crédito, não é? Derivativa deriva de, é aquele futuro, operação no futuro. Também nós discutimos isso, né? Que é a moda que está no capitalismo há muito tempo. O Beluso também falou sobre isso aqui ontem, não é? Você veja aqui, ó, em termos de bilhões de dólares, mercado global, ali 3 trilhões, subiu para 20, 100%, entre 3 e 6. Londres, metade. Estados Unidos, Londres mais do que os Estados Unidos, ó, tá vendo? 1 trilhão, tal, em 2003. Passou para 3 trilhões em 2006. Aí depois vem os coitados, a Ásia, a Austrália, o resto do mundo. Tá certo? Isso é só derivativo de crédito. É um tipo de inovação financeira. Quer dizer, que todo esse processo que nós estamos nos referindo, camarada, de especulação, o Marx fala de especulação, nós estamos falando de capital fictício, não é isso? Quer dizer, são transformações na esfera financeira gigantescas que aconteceram. Não é? Então, não é porque, concluindo, não é porque o Marx brilhantemente caracteriza suas análises, não é? No sentido de dizer que é do regime do capital esse processo expansivo, não é? É do regime do capital a transformação do D de linha, é a fórmula pura, mais perversa, líquida, que ele fala, né? No livro 3. Ou seja, é o processo de transformação do capital portador de juros, que o Marx já fala no final do século XIX.
que essas transformações na esfera, digamos, mais institucional não aconteceram, não é? Quer dizer, uma coisa, na minha opinião, não pode distinguir da outra. Em vários analistas, não vou citar quais, falta, entendeu, professor Fred, essa outra análise. Qual é a outra análise? Se fala muito das transformações da desregulamentação, liberalização, e esquece a parte da teoria, do ponto de vista da observação, que o Marx já tinha feito. Em muitas coisas. Não é em tudo, mas em muitas coisas. Nos seus traços essenciais. Acho que acabou, está aí. A última referência é isso que a gente também já, no livro 3, a gente troca elementos sobre isso, né? Que é uma coisa recente, mas que na crise de 2007 apareceu o sistema financeiro sombra. Até isso surgiu, quer dizer, como um desenvolvimento da maneira de, se você referir, nós voltarmos ao Marx, dos mecanismos especulativos, né? Que geram as crises, você vai ver isso aqui, quer dizer, instituições sem acesso ao empréstimo do Banco Central, o sistema financeira, o sistema bancário sombra, né? Que não tem acesso à legislação anterior à crise, seguro de depósito, operações de desconto. Operações de desconto significando operação bancária, onde a instituição financeira desconta título aplicado por emissor, que já foram anteriormente descontadas por instituições de autoridade. Esse sistema ligou ao sistema bancário propriamente dito, porque este último buscava retirar o risco de seus balanços e fugir dos coeficientes de capital de acordo com a Basileia, que bota que você só pode fazer a especulação com base nos depósitos, 10%, 15%, está sendo discutido de novo isso aí. Então, fico por aqui, camarada. Acho que estourei meu tempo, mas para dizer que nós devemos refletir sobre essas conexões. Que conexões? Produção e circulação, capital fictício e crise, e esse processo denominado de financiarização, mundialização financeira, o Gutmann chama capitalismo dirigido pelas finanças e assim por diante. Tá bom? Obrigado.